Primeiro, levaram os negros, mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bom, esse poema eu trouxe para fazer uma reflexão, né, sobre algumas questões, e como vocês podem ver, esse poema é bem atual, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre a ditadura militar, se foi ditadura mesmo ou se foi uma revolução, como alguns dizem. E é isso, eu sou o Beto Oliveira e bem-vindo ao canal Nas Entrelinhas. Bom, eu sei que eu tô um pouco atrasado nesse assunto, porque eu não consegui gravar vídeo desde o ano passado. E esse governo tem tido vários movimentos, várias coisas bem constantes, né? Um governo bem estável. Eu queria falar sobre a declaração do nosso ex-ministro da Educação, é por isso que eu tô falando isso, né? Porque já aconteceu tanta coisa em 4 meses, né? E do governo atual, do qual já me posicionei como oposição. E o ex-ministro da Educação tinha falado sobre a questão da ditadura militar, né? Desse período de 64 a 85, como se fosse, na visão dele, foi uma decisão soberana da sociedade brasileira, né? A sociedade optou por esse regime, né? Isso entra de acordo com umas coisas que a família do atual presidente já falava há um tempo, inclusive ele, que o que aconteceu em 64 não foi um golpe militar, foi uma revolução. Revolução é um ato, né? Uma ação de mudança, né? Uma ação protagonizada geralmente, né? Pelas bases, pelo povo, em busca de uma mudança, né? Institucional, social, enfim. Se a gente for estudar a história, né? Porque eu não sei que tipo de história esse povo está estudando, a gente vai ver que na verdade isso não foi uma movimentação popular, não foi uma mudança, uma ação, né, protagonizada por essa parte da população. Foi realmente um golpe, né, que foi se construindo até 64. Eu não vou dar detalhes aqui, porque não é o meu objetivo aqui, né, falar sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, né, de que o poema expõe muito bem, que essa crise ética, essa crise humanitária no Brasil. Está sendo bastante assustador ver alguns discursos de ódio, né, alguns posicionamentos do próprio governo em relação às minorias, né, à comunidade LGBT, aos indígenas, né, às mulheres, aos negros, né. São diversas retiradas de direitos também da classe trabalhadora, como a reforma da Previdência, que inclusive, né, foi uma coisa que o próprio atual presidente havia criticado antes de assumir o cargo, né? Só que hoje ele está buscando aprovar, né, a reforma. E são 4 meses de governo, mas são 4 meses onde a gente precisa pensar um pouquinho sobre como que a gente, né, enxerga a nossa sociedade, como que a gente idealiza a nossa sociedade para o futuro, né? A gente tem profundas desigualdades sociais, profundas sucateações nos serviços públicos, né? Saúde, educação, segurança, a gente tem diversas demandas não atendidas e a população mais pobre é a que mais sofre, né? Então essa questão de a gente não se importar, de desdenhar sobre essas questões porque não está afetando a gente diretamente, é o que o poema fala, né? Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre essas questões, né? Porque a gente vive em sociedade e a gente precisa aprender a conviver em sociedade, né? A gente precisa zelar pela nossa democracia, porque apesar de muitos acreditarem, né, na boa intenção desses discursos, eles são discursos muito perigosos, né, de se fazer, né? Inclusive tem filmes que falam sobre essa questão, né, de como um discurso pode causar catástrofes, né? Por exemplo, o filme A Onda fala muito sobre essa questão, né? Curioso essa questão, né, desse revisionismo que vem acontecendo, né, dessa negação da ciência, porque o ex-ministro, né, o Ricardo Vélez Rodrigues, que falou isso, ele tinha a ideia, né, de alterar os livros didáticos, né,
colocar essa narrativa, né, dessa perspectiva dele, né. A história, ela é contada por diversas pessoas, e a história, ela é contada pelas pessoas de formas diferentes, isso é natural. Como eu falei já em vídeos anteriores, até o jeito que a gente nomeia as coisas tem a ver com o nosso, né, com a nossa ideologia, com quem a gente é, né. Por exemplo, essa questão de falar que foi revolução ou foi golpe, a gente tem uma noção mais ou menos do que a pessoa pensa, do que a pessoa acredita quando ela nomeia alguma coisa, algum fato, né. Há um tempo atrás, por exemplo, com o impeachment / golpe da Dilma, a gente tinha até essa brincadeira, né, que o pessoal falava, se a pessoa falou impeachment, né, na esquerda tô falando, se a pessoa falou impeachment é porque, enfim, ela é coxinha de direita e tal, se a pessoa falou golpe, ela é de esquerda e tal. Enfim, a gente sempre tem nomenclaturas, modos de se comunicar, modos de se postar, né, que demonstra muito quem a gente é e o que a gente acredita, né. E a história, ela também é contada dessa forma, porque a história é contada por seres humanos, né. A história sempre foi ensinada de forma eurocêntrica, né, sempre privilegiando o lado da Europa, na história da Europa, a história da civilização é sempre vista desse lado, né, que a história oriental a gente pouco conhece, né, então a gente tem sempre essa visão um pouco mais colonial, né, talvez. No Brasil isso é muito real, né, que é aquela questão do complexo de vira-lata, que a gente tem a tendência de admirar os outros países, mas não valorizar muito o que a gente constrói aqui, né, o que a gente tem aqui. A narrativa histórica, né, esses revisionismos, tem a ver com a posição ideológica dessas pessoas, né, e pessoas ignorantes. Quando eu falo ignorantes, são pessoas que carecem, né, de estudo, de uma base, né, de estudo, acreditam nesse discurso, né, de que o homem não foi à lua, não houve ditadura, o nazismo era de esquerda, sendo que vários estudos, né, várias coisas comprovam tais coisas, né. Então é complicado a gente tratar desse assunto, né, mas eu queria falar dessa questão mesmo, né, de como que a gente trabalha, né, como que a gente consegue construir discursos que possam desconstruir essas ideias, né. A gente sempre tem uma ideia excluir ou até de evitar essas pessoas, porque são pessoas que às vezes não querem ouvir nossas ideias, elas têm a sua bolha e elas não vão ouvir a gente, né. Até o texto fala que estão levando a pessoa, mas a pessoa não tem ninguém que se importe mais com ela, né, porque ela não se importava com ninguém mais. Isso é o que acontece hoje, né. Se a gente percebe que uma pessoa tem uma coisa diversa da gente, a gente tem a tendência de se distanciar. Então eu fico muito aflito com isso, porque a gente tem que buscar transformações, buscar mudanças, mas foge do nosso controle, né. O trabalho de base é muito importante, né. As políticas públicas, né, as políticas de base são muito importantes e a gente precisa ter um pouco mais de paciência com essas pessoas. Mas o que aconteceu em 64 e 85 foi uma ditadura militar. É um período da nossa história que a gente gostaria de apagar, mas ela aconteceu. Não tem como negar isso por tantos fatos, por tantas perdas, por tantos desaparecimentos, tantas mortes, tantas torturas. E a gente precisa rememorar isso sempre, né? Reafirmar isso sempre, porque a forma como a gente às vezes menospreza ou trata com desdém esse assunto, às vezes é uma falta de respeito com as famílias que perderam entes queridos, né? Então a gente precisa sempre relembrar para não cometer o mesmo erro, né? Que é um medo que eu tenho muito hoje. São discursos que são reforçados pelo próprio governo, né? Pelo próprio governo atual. Então isso é muito preocupante, né? Muito preocupante mesmo. A gente precisa tá junto, né? Aquela questão de não soltar a mão de ninguém ainda é uma constante. A gente precisa desse papel, né? De dar as mãos uns pros outros e tentar, né? Combater esses retrocessos, né? Então é isso, gente. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Faz um tempo que eu não aparecia por aqui. Esse vídeo foi um pouco mais um desabafo mesmo. E é isso, eu tô de volta, né? Semana que vem eu acho que eu vou... Semana que vem, ou... né, não sei quando eu postar. Acho que eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Vocês vão ver
porque ele é diferente. É isso, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo. É isso, gente, até mais, fiquemos bem.